Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder estar com você aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde a gente sempre tem o privilégio, a oportunidade de receber uma palavra que vem edificar a nossa vida, alimentar o nosso coração, a nossa alma, e coisa boa é nós levantarmos cedinho, às 6 horas da manhã, receber uma palavra que vai edificar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Você sabe que todas as manhãs eu entro aqui às 6 horas para liberar uma palavra para você, para estar abençoando muitíssimo a sua vida. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito ao seu coração. Você vai ser tremendamente edificado. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã? Vamos louvar o Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos deu? Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós dormimos, nós acordamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado de todo o mal, o Senhor tem protegido a nossa vida com a tua mão, o Senhor tem nos guiado com a tua misericórdia. Muito obrigado, ó Pai, porque assim como o salmista disse, nós também dizemos: o que farei eu ao Senhor diante de tantos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paz que tem sido derramada sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, porque nós dormimos, porque nós levantamos. Eu te entrego em tuas mãos essa pessoa que parou para ver esse vídeo agora. Eu tenho certeza que foi o Senhor que a trouxe a esse canal, a esse vídeo, para receber essa palavra e ser alimentada pelo teu Espírito. Fala com ela, abençoa também cada colaborador desse canal, cada inscrito, cada patrocinador, prospere a obra das suas mãos, repreenda todo o mal, que o Senhor fale nesse momento, que não seja o Rodrigo pregando, mas que seja o teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez para receber a palavra do Senhor Jesus. Eu já peço para você chegar dando like aí no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, e se o YouTube não te lembrar, não tem problema, todos os dias você pode voltar aqui às 6 horas, às 18 horas, sempre vai ter uma palavra que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do Êxodo. Capítulo 11, capítulo 1, eu quero ler só o versículo de número 12, tá bom? Êxodo 1, verso 12, que diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 11, o versículo, Êxodo capítulo 1, cismei com 11. Êxodo capítulo 1, verso de número 12 em diante. E esse versículo está dentro de um contexto onde o rei do Egito, Faraó, havia dado uma ordem para eliminar todas as crianças do sexo masculino. E diante dessa eliminação, porque ele está com receio que o grupo de Israel está crescendo muito, ele com medo desse crescimento, ele vai dar uma ordem para matar todos os homens. E o que é interessante é que o texto diz para nós que quanto mais o afligiam, mais eles cresciam. Está no texto. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais está atacando o povo, mais o povo cresce. Quanto mais persegue o povo, mais o povo está crescendo. Você sabe que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Porque nós cristãos também somos assim. Quanto mais nos atacam, mais nós crescemos. Tem até um ditado no meio evangélico que o pessoal fala que o crente é igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. E é verdade, quanto mais te afligem, quanto mais te atacam, quanto mais confrontam, quanto mais batem, mais Deus faz você crescer. Na verdade, Deus às vezes usa até as aflições para você crescer. Ele usa as adversidades para que haja crescimento. Na verdade, Deus permite certos processos, permite certo sofrimento, permite certas dificuldades acontecerem na sua vida para que você alcance crescimento.
Deus usa as circunstâncias, Deus usa o sofrimento, Deus usa os processos para que você cresça. Aí você está apanhando, você está sendo afligido, está passando por um momento difícil e está dizendo, eu só estou apanhando, e na verdade você não consegue ver que você está crescendo. E está crescendo muito. Porque as aflições te fazem crescer. O rei do Egito, Faraó, está fazendo de tudo para parar o povo. Ele acha que matando vai impedir o crescimento do povo. Só que não impede. Porque esse povo está debaixo de promessa. E debaixo de promessa, eles vão crescendo, crescendo, crescendo e se multiplicando. É por isso que eu digo que a perseguição, ela não faz mal para nenhum cristão. Tem gente que está desesperado. Nosso Brasil, estão perseguindo os crentes, estão fazendo um monte de lei para tentar isso, tentar aquilo, estão perseguindo a igreja. Tem gente que está preocupado com isso tudo. Fica tranquilo. A igreja de Jesus, ela cresce com perseguição. Ah, mas está acontecendo lá na Europa, está acontecendo lá na Ásia, está acontecendo no Oriente Médio e não sei aonde, não pode pregar o evangelho, a igreja lá está diminuindo, a igreja, como é que é? A igreja está diminuindo? Ah, porque está sendo perseguida? Realmente você acha que a igreja está diminuindo? Espera aí. Eles podem não estar se reunindo nos templos, mas você vai ver em certos países como Coreia e outros, se reunindo em cavernas, se reunindo em sótãos, se reunindo em lugares escondidos, mas estão exercendo a fé e está crescendo. E o evangelho está sendo pregado. O problema é que a gente acha que crescimento é números. Só que números nunca foi um crescimento para Deus. Para Deus, ele sempre priorizou qualidade. Por isso que Gideão estava com muitos homens dentro de uma batalha. Aí Deus falou, Gideão, faz isso. Diga que os covardes e os medrosos que voltam. Quando Gideão ficou com 300, Deus falou, agora você vai lutar. Por quê? Porque tinha muita gente, mas não tinha gente que estava preparada para aquela guerra, preparada para aquela batalha. Não era propósito. O propósito de Deus era os 300. Então precisa entender isso. Que às vezes tem igrejas que estão lá fora sendo perseguidas, crescendo muito mais do que a gente que está aqui, que tem a oportunidade de pregar, de falar de Jesus na rua, de falar de Jesus no trem, de falar de Jesus em um monte de lugar, e não usa dessa liberdade para falar do amor de Deus. Deixa de ir para a igreja quando está chovendo, deixa de ir para a igreja quando está sol. Aí você vê gente na África cultuando a Deus sem templo, cultuando a Deus sem ter um local. Gente, às vezes que está em lugares alagados, cultuando ao Senhor. Por quê? Porque lá eles estão entendendo qual é a causa do evangelho. Que aquele que perde a sua vida por amor a Deus, esse a ganha. Mas aquele que tenta ganhar, perde. Então será que realmente somos nós que estamos crescendo ou eles que estão crescendo? Nossa, porque o Brasil tem um número muito grande de cristãos. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem evangélico no Brasil. É um dos. Tem muitos outros que têm número de evangélicos muito maiores, como Rondônia e outros estados, mas enfim. Da última vez que eu vi a estatística, o Rio de Janeiro tem uma quantidade muito grande de evangélico. Tendo uma quantidade muito grande de cristãos, que reúne tanto católicos como também evangélicos, não era para diminuir a violência no Rio de Janeiro? Não era para diminuir a corrupção no Rio de Janeiro? Por que será que essas coisas não diminuíram? Ah, não sei porque a iniquidade está se multiplicando. Tudo bem, a iniquidade está se multiplicando e realmente o amor de muitos está se esfriando. Mas eu preciso entender que aonde a igreja chega, a igreja faz a diferença. A questão é que nós estamos percebendo que em muitos lugares a igreja não está crescendo. A igreja está inchando. E sabe por que está inchando? Porque perdeu os princípios. Sabe por que está inchando? Porque perdeu os valores da palavra de Deus. Aí, em vez da igreja crescer, a igreja incha. A igreja está inchada, em alguns lugares doente, pregando um evangelho que não existe, uma teologia mentirosa, oferecendo Jesus como produto. Fique com Jesus porque você vai ter isso, 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 quando na verdade a prioridade do evangelho não é você ter, a prioridade do evangelho é você ser. É transformar a tua vida de dentro para fora. Porque tem gente que vai se converter à fé e nunca vai ter carro.
Tem gente que vai vir para Jesus, nunca vai ter casa, vai ter dinheiro. A intenção do evangelho não é fazer você ficar rico. A intenção do evangelho é tirar a tua alma do inferno, é te livrar da condenação, para que você alcance a eternidade. A questão é que em muitos lugares a igreja não está crescendo, a igreja está inchando. Eu preciso entender isso aqui, que a perseguição ela não faz mal para a igreja. A perseguição ela gera crescimento. São nos maiores momentos de dificuldade que a nação de Israel cresceu. Israel cresceu no deserto. Israel cresceu nas aflições. Israel cresceu com perseguição. Israel cresceu quando tinha os ataques. É dentro do deserto que Deus preparava um banquete. Deus fez água brotar da rocha no deserto. Deus fez as águas amargas ficarem doces no deserto. Deus fez maná do céu cair no deserto. Deus fez grandes milagres no deserto. Então, às vezes Deus permite certas aflições, perseguições, para que haja crescimento. Talvez Deus esteja permitindo até você passar por uma perseguição. Alguém que está te caluniando, alguém que está te atacando, palavras de desgraça que estão vindo de tudo quanto é lugar, gente que está lançando palavras de derrota, aí você entra na internet e alguém falando mal de você, você está recebendo ataques de tudo quanto é lado. Em outras palavras, é Deus dizendo para você, eu quero te fazer crescer. É intenção minha te fazer crescer. Só que você não cresce quando tudo está bem. Você só cresce quando passa por aflições. E às vezes Deus está usando a perseguição para você crescer. Você vê que o povo estava sendo perseguido, mas estava multiplicando e estava crescendo. Porque as perseguições não te impedem de crescer. As perseguições não te impedem de aumentar, de produzir, de multiplicar. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas você está crescendo diante dessas tempestades. Você não é mais a mesma pessoa que antes. Depois que você passou o vento, depois que veio a tempestade, depois que passou a crise, depois que veio o deserto, você cresceu. Cresceu e cresceu com qualidade. Cresceu com experiências. Cresceu com coisas positivas sobre a tua vida. Então, às vezes, Deus está permitindo você ficar apertado, sabe? A porta fechar. As coisas travarem na tua vida para que haja crescimento. Para que você conheça o Deus que faz no meio do deserto. Como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai conhecer o Deus que te exalta se você não for humilhado? Como é que você vai conhecer o Deus que prospera se você não passar por necessidade? Então tem crescimentos que aparecem em momentos de sofrimento. Você está sofrendo, mas está crescendo. Mas tem várias áreas na minha vida que estão minadas. Pode estar minada agora. Mas Deus está te ensinando a produzir no meio da dor, no meio do sofrimento. O que Faraó quer fazer é matar esse povo. Tanto que ele vai dar ordem para matar todas as crianças. Mas ele não consegue impedir o propósito de um povo que está debaixo de promessa. Mesmo tentando matar, mesmo perseguindo, mesmo fazendo o que for, Deus já estava no controle daquela história. Por isso creia nisso, que Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle quando você passou por uma perda. Deus não perdeu o controle quando você perdeu um marido, quando você perdeu um filho, uma esposa, um tio. Deus não perdeu o controle quando a porta fechou. Deus não perdeu o controle quando você recebeu do médico a notícia que não tinha cura, que você tinha que conviver com aquela enfermidade. Deus não perdeu o controle quando fulano entrou no CTI. Deus não perdeu o controle quando Deltrano ficou no hospital. Deus não perdeu o controle quando você sofreu aquele acidente ou Deltrano passou pelo aquele acidente que quase veio à morte. Deus nunca perde o controle. As aflições, as perseguições fazem parte do propósito. E não se esqueça disso, que quanto mais você é perseguido, quanto mais te atacam, quanto mais se levantam, quanto mais palavras são lançadas, quanto mais tentam desgraçar a tua vida, mais você está crescendo, mais você está prosperando, mais você está produzindo, mais Deus está te fazendo crescer. As pessoas não entendem isso. Por que quanto mais te ataca, mais cresce? Que quanto mais te fere, mais você cresce. Que quanto mais fala, você cresce. Por quê? Porque Deus não depende da opinião dos outros para fazer você crescer.
Até porque, se dependesse da opinião dos outros para o seu crescimento, você já estava morto há muito tempo. Só que Deus, ele não vai fazer de acordo com aquilo que as pessoas querem. Por quê? Porque Deus sabe que se dependesse da vontade de alguém, você nunca cresceria. Só que você não cresce porque fulano quer ou não quer o seu crescimento. Você cresce porque Deus tem um propósito. E Ele usa as afrontas, as humilhações, as ameaças, os constrangimentos que você sofreu para te fazer crescer. Quem sabe você recebeu algumas ameaças dos seus inimigos. Quem sabe alguns Sambalates e Tobias têm se levantado para te afrontar, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você retroceder, mas Deus vai te fazer crescer. Em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de aflições, você vai crescer. E eu quero liberar essa palavra para a sua vida, dizer que você vai crescer em tempos de crise. Você vai crescer esse ano como nunca cresceu, você vai prosperar como nunca prosperou, e ainda que tentem tacar pedra, ainda que tentem parar você, ainda que tentem calar seu ministério, ainda que tentem te destruir, você vai crescer poderosamente. Você recebe essa palavra? Então declara isso nos comentários. Coloca aí nos comentários: eu vou crescer em tempos de aflições, eu estou crescendo em tempos de adversidades, eu não vou desistir dos projetos de Deus, eu não vou desistir das promessas do Senhor, mesmo diante de ataque eu estou crescendo, cada pedra é um degrau, não sei, alguma coisa que você entendeu que essa palavra falou com você, escreve nos comentários e entenda que essas perseguições estão gerando crescimento para a sua vida. Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra, porque ainda que a gente não entenda as aflições e os desertos que nós estamos passando, nós compreendemos que o Senhor está no controle e que o Senhor está nos fazendo crescer. As lágrimas são para nos fazer crescer, os desertos são para nos fazer crescer, a solidão, o sofrimento, a porta fechada, as doenças, as crises estão servindo para o nosso crescimento. Por isso eu te agradeço, ó Pai, porque por mais que essa pessoa não esteja vendo, tudo que está acontecendo está cooperando para o seu crescimento. Abençoe a casa dela, a família dela, repreenda o espírito de enfermidade sobre a casa dela, toda palavra contrária do diabo, toda semente de desgraça contra a vida dela, tudo que o inferno tem projetado contra a sua vida, que caia por terra e seja repreendido no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, você perseverou mesmo e mostrou que crê nessa palavra, que desejou ficar até o final recebendo essa palavra. Deus falou com você? Então compartilha no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, não sei, alguma plataforma que você conheça, no e-mail, para que outras pessoas sejam alcançadas da mesma forma como você foi alcançado. E divulga para todo mundo esse canal, fala: olha, eu conheço o pastor Rodrigo Santana, o canal dele é uma bênção, eu tenho sido abençoado, né? Divulga para alguém que não é crente, para alguém que não é cristão, para que mais pessoas recebam através do que Deus tem feito na minha vida, tá bom? Te aguardo amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso Manhã de Paz. Deus tem uma palavra poderosa para sacudir a nossa vida, tá certo? E se você quiser ser um colaborador desse canal, se você quiser ser um patrocinador desse canal, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você pode estar nos ajudando a continuar pregando a palavra do Senhor. Faça isso com amor, faça isso com alegria. Manhã de Paz tem sido bênção para você, tem sido resposta das suas orações, então nos ajude a continuar pregando na internet, tá certo? Eu prego a palavra, você divulga ou de alguma forma semeia nos ajudando para continuar propagando a palavra do Senhor Jesus aqui, amém? E creia nisso, que todo sofrimento tem um propósito e que essa perseguição está te fazendo crescer. Você pode não estar vendo, mas você está subindo um degrau. Cada dia você cresce de uma forma diferente. Cada dia você está produzindo, você está crescendo. Ninguém está vendo, mas as aflições estão te fazendo crescer. Esse deserto está te fazendo crescer. Esse vale está te fazendo crescer. Essa prova está te fazendo crescer. E depois que você sair dela, você vai ver o quanto Deus tem feito sobre a sua vida. Continua crescendo e produzindo no meio das adversidades. Até amanhã. Um abraço. Estou te aguardando, hein? Paz.